Salve, salve, amantes do futebol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Tática Didática. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os pontos fortes e fracos que a gente conseguiu observar nesse primeiro duelo importante do Flamengo no ano. O técnico Paulo Souza, que ainda não tem nem 10 jogos, então é um trabalho que ainda está sendo construído, um trabalho que aparentemente pode colher muitos bons frutos, mas precisa ajustar aquele detalhezinho para conseguir vencer, assim como no jogo de hoje. Então, bora direto para a vinheta, que depois do vídeo a gente vai entender quais foram as dificuldades e quais foram os pontos positivos que esse time apresentou num jogo tão importante como esse. Bom, primeiro ponto que a gente pode colocar aqui, vamos falar já da dificuldade, de algumas dificuldades defensivas que o Flamengo teve durante esse jogo. Então, acho que a primeira dificuldade defensiva que a gente pode citar no Flamengo é, em alguns momentos, a falta desses encaixes, né? A dificuldade de realizar os encaixes corretos. Então, a gente pode ver aqui, a gente tem, aqui o Gabigol está logo aqui chegando, a gente tem o trio ofensivo, sendo que o trio ofensivo não está fazendo o balanço correto, né? O trio ofensivo está muito junto, porque o Arrascaeta e o Bruno Henrique estão muito colados e está dando liberdade ao outro setor. Porém, mesmo assim, a gente ainda consegue ver pontos positivos, como o encaixe do Hulk no Davi Luiz, que fez uma excelente partida e dificultou e não deu muitas oportunidades ao atacante do Atlético Mineiro. O Everton Ribeiro fazendo a recomposição no corredor e praticamente na última linha. E o Rodinei também fazendo um encaixe no Keno, tem até uma certa distância, mas tá recompondo a linha, tá fazendo a estrutura, mas realmente o que fez com que o Flamengo, o que desse a oportunidade do Atlético construir foi essa distância para um jogador como o Guilherme Arana, que é um jogador que tem uma boa finalização de longa distância. Então, talvez, obviamente, a gente sabe que o futebol de si não se vive no futebol, mas o Bruno Henrique fazendo um balanço do lado de cá, quem sabe o João Gomes saltando um pouco mais a pressão, ou quem sabe o Arão mesmo, vendo que o Bruno Henrique estava aqui soltando um pouco mais a pressão e o Flamengo adiantando um pouco mais essa marcação para não deixar encontrar esses espaços nas entrelinhas, o Flamengo conseguisse realizar um encaixe maior. Mas também é uma questão de detalhe, isso que a gente falou, é uma equipe que está aprendendo novas funções, novas posições, novas instruções de marcação. E aí a gente vai ter uma coisa, mais uma vez, que levou o Flamengo a tomar o segundo gol. E aí vou colocar aqui um detalhe, que é o espaço que o jogador tem de trazer a bola para o pé dominante e realizar o cruzamento, né? Então a gente tem o Ademir, que é um jogador canhoto, bom 1 para 1. A gente tem o Felipe Luiz fazendo a recomposição, no caso do lado esquerdo nesse momento, saindo dessa linha de 3, né, fazendo a recomposição como lateral mesmo, mais aberto. E aí o Felipe Luiz, o Arrascaeta e o João Gomes, que são a trinca de marcação para esse setor esquerdo, acaba dando um espaço, tá vendo esse espaço aqui, ao Ademir, e o Ademir consegue realizar o cruzamento, enfim, e desse cruzamento acaba saindo um gol. Então o Flamengo vai precisar encaixar melhor, vai precisar entender melhor os momentos de pressionar o adversário ou os momentos de dar esse espaço ao adversário. Esse espaço aqui, para um jogador como o Ademir, que tem bom relacionamento com a bola, bate bem na bola, finaliza bem, é muito perigoso. Aquele espaço que a gente deu para o Guilherme Arana é muito perigoso. E dentro da área também a gente encontra o Hulk e o outro jogador aqui que acabou no momento da imagem, eu não consigo reconhecer agora, mas se eu não me engano é o Vargas. Não, o Vargas foi o que cabeceou. Enfim, a gente tem os jogadores do Flamengo com pouca pressão nos jogadores do Atlético. Então o Vargas cabeceia para trás, o Hulk tem um primeiro momento, domina a bola de coxa e realiza a finalização, quando os zagueiros do Flamengo precisariam estar muito mais em cima dos jogadores do Atlético para evitar esse tipo de situação perigosa. Mas
no final do jogo já o Flamengo começou a cansar, sentiu, a perna realmente pesou e aí começou a ceder mais espaços aqui na frente dessa primeira e dessa segunda linha. Aqui a gente ainda tem o Ilharão baixando, o Mateuzinho baixando e o Fabrício Bruno um pouco à frente, mas mesmo assim essa linha, esses três zagueiros e os dois volantes, eles ainda não conseguiram encaixar o posicionamento para que não se tenha esse espaço como o Jair vai ter e vai realizar uma finalização onde o Hugo faz até uma boa defesa, espalma a bola para escanteio. Mas também não vamos falar só de coisa ruim, né? Porque, como o técnico Paulo Souza falou, o Flamengo foi muito bem nessa partida. Acredito até que tenha criado mais chances de perigo do que o Atlético Mineiro, mas infelizmente o Flamengo apresentou aí um problema que já vem de muito tempo, que é a falta de conclusão das oportunidades. Então, falando mais da parte ofensiva, a gente teve muitas jogadas que o Flamengo alargava bastante o campo, então a gente tinha o Rodinei e o Everton Ribeiro, que está aqui nesse outro lado do campo, alargando bastante o campo, dando bastante amplitude ao campo do Flamengo para poder atacar os espaços, alargando as linhas do Atlético, não deixando que o Atlético ficasse muito compactado e com pouco espaço. A gente teve bastante jogadores pisando na área, e isso é uma característica muito boa que o Paulo Souza conseguiu implementar, que o Flamengo tinha dificuldade, apresentou no último ano uma dificuldade muito grande. Principalmente a gente vinha que quando o Gabigol saía da área para poder ajudar a construção das jogadas, às vezes a gente não tinha nenhum jogador que pisava na área. Então, com o Arrascaeta e o Bruno Henrique, a gente tem um Arrascaeta cruzando a bola, o Bruno Henrique se posicionando muito bem, o Gabigol na área, o João Gomes pisando e o Rodinei um pouco mais atrás chegando. Então, esse também foi o lance que resultou em gol, foi o gol do Gabigol. Então, a gente sabe que essa estrutura, esse empenho, ou essa posição que o Paulo Souza tem feito com que o time pise na área, chegue na área, é muito importante realmente para que o time crie oportunidades, crie chances e consiga concluir gol. E falta caprichar mais para conseguir concretizar essas oportunidades, tá? Vamos agora aqui pro campinho tático. E no campinho tático a gente vai conseguir ver mais algumas dinâmicas que o Flamengo fez que foram muito importantes nesse jogo, né? Então a gente teve alterações, a gente teve essa triangulação aqui do João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou do Arão, Rodinei e Bruno Henrique. Ela aconteceu muitas vezes durante a partida, mas o principal é que o João Gomes ele tem sido esse volante que ele varia os lados, né? Então, em alguns momentos, ele caía pelo lado direito, auxiliava o Rodinei, ele voltava, girava a bola e estava lá também auxiliando o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, e o Arão acaba sendo essa cobertura, acaba sendo esse volante que vai jogar um pouco mais centralizado ao invés de fazer as ultrapassagens. Uma outra jogada também que o Flamengo fez com que foi até a jogada do gol é a jogada de bola longa dos zagueiros. Então, seja ela no mesmo corredor ou seja variando o corredor. Então a gente tem o Everton Ribeiro baixando, o João Gomes baixando para ajudar o Felipe Luiz e o Arrascaeta atacando a profundidade. O Felipe Luiz faz um passe nas costas da zaga e o Arrascaeta chega e consegue cruzar para o Bruno Henrique e para o Gabigol. Essa dinâmica de Gabigol e Bruno Henrique também é uma dinâmica muito boa. O Paulo Souza colocou o Bruno Henrique para fechar essa segunda linha, né? Quando o Flamengo baixava a marcação, o Rodinei voltava a ser zagueiro, o Everton Ribeiro vinha como ala e o Bruno Henrique vinha fechar essa segunda linha aqui em alguns momentos. E em outros momentos ele deixava realmente o Bruno Henrique e abria mais o Ilharão para poder fazer esse auxílio de marcação aqui com o Fabrício Bruno e o Rodinei. Uma outra dinâmica que eu gostei muito hoje que ele trouxe era que como o Davi Luiz era o zagueiro centralizado,
ele baixava bem o Everton Ribeiro e deixava o Davi Luiz solto para jogar um pouco mais à frente nesse entre linhas, e aí acabou realizando o encaixe no Hulk e dificultou muito o jogo do Hulk, o Davi Luiz. Isso é muito importante porque a gente vai precisar, a gente vai enfrentar bons atacantes durante todo o ano, então de saber que a gente tem essa variação tática ao invés do Davi Luiz e da gente precisar que um volante fique aqui protegendo esse espaço, a gente ter um zagueiro que sabe sair e proteger esse espaço para a gente recompor a linha que seja um 4-3-3, que veio um 4-3-3 nesse momento, é muito importante ter essa variação tática. Então, amantes do futebol, eu fico por aqui. A gente sabe que o resultado não foi esperado, mas também não precisa causar um reboliço por causa disso. O Flamengo fez um bom futebol, teve a oportunidade de concluir o jogo, não só durante o jogo, os 90 minutos, mas também nos pênaltis, mas infelizmente o Flamengo desperdiçou muitas oportunidades nos pênaltis e durante o jogo, e aí acabou sendo vice da Supercopa do Brasil. Então, fico por aqui. Diga aí o que vocês estão achando do trabalho do Paulo Souza, se vocês estão gostando, se vocês ficaram chateados que ele não colocou o Marinho e o Pedro. Muito se foi falado em relação a isso, mas eu acredito que ele é o técnico, eu acho que ele tem visto o dia a dia, então ele sabe realmente quem pode ajudar mais a equipe, mesmo sabendo da qualidade dos jogadores como o Marinho e o Pedro. Eu acredito que ele tenha tomado a decisão que ele no dia a dia sabe que é a correta. Então, amantes de futebol, eu fico por aqui e até logo.